Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, vou começar a falar um pouquinho, colocar umas pequenas aulinhas de conteúdo para a gente começar aí a ter essa disponibilidade, começar a estudar, né? Começar a entregar mais coisa para vocês, mais conteúdo. E um tema que eu gosto muito, um tema que é bastante pungente assim para todas as nossas aulas, para todos os nossos temas que a gente vai ver pela frente, é a inflamação, o processo inflamatório, né? Então eu vou gravar agora para vocês um conteúdo sobre, na verdade, uma nova visão, novos conceitos sobre o processo inflamatório, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esses novos conceitos, essa nova visão sobre o processo inflamatório e sobre as doenças inflamatórias. Então, é preciso que a gente entenda a base desse processo para que a gente comece a ver de forma mais ampla quanto que é importante, né, esses processos na nossa vida. E por que das doenças inflamatórias, né? Vamos entender isso um pouco mais, tá certo? E então eu vou agora começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês para a gente ver, né, um pouco do processo. Acho que vocês estão vendo aí, né? Vamos ver aqui esse primeiro diapositivo, esse primeiro slide, tá? Então, eu coloquei assim, olha, deixa eu passar a minha telinha para cá. Inflamação, uma nova visão sobre um antigo processo, tá certo? Vocês entenderem que a inflamação é um processo já conhecido há milhares de anos, né? Mas que cada vez que a gente evolui nesse conhecimento, nós vamos descobrindo coisas novas hoje o nosso conhecimento sobre o processo inflamatório, ele vai muito além do que aquilo que a gente estava acostumado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, nessa primeira página aí, vocês veem aí os meus contatos, né, para quem está me assistindo. Tem aí o meu Instagram, @rodrigomartins.phd. Então, vai lá, segue, né, dá uma curtida, vamos participar. Toda terça-feira eu faço as minhas lives às 8 da noite, então vamos aproveitar para interagir ao vivo e participar comigo. E o meu canal no YouTube, Professor Dr. Rodrigo Lopes Martins, vocês podem ir lá também se inscrever, que todas essas aulas eu vou subindo para lá. Tá ok? Muito bem. Então vamos aí para o nosso próximo slide. Tá? Essa é uma imagem, achei muito interessante colocar ela aí, que é o chamado famoso Código de Hammurabi. Então, do Egito Antigo, né, o Código de Hammurabi, eu não consigo ler isso aí, mas os registros, obviamente, né, da história dizem que o Código de Hammurabi, mais de 5.000 anos antes de Cristo, ele já descrevia uma série de doenças, tratamentos e etc., né? Para vocês verem como que o conhecimento sobre, especialmente as doenças que hoje a gente conhece como inflamatórias, como que essa percepção já é antiga, né? Então, mais de 5.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha registros de que então, a gente não chamava de médicos, mas os curandeiros, etc., da época, eles já relatavam e já registravam, né, doenças e tratamentos e receitas, etc. Tá certo? Muito bem. Para a gente entender um pouco o que a gente chama de estado da arte, né? Em inglês a gente falaria state of the art do processo inflamatório,
Primeiro, eu acho que assim, a gente precisa, vamos nos remeter aqui a uma questão básica para a nossa vida, para a evolução das espécies, né? Então, se você pensar que a capacidade de nós nos defendermos contra agressões internas, externas, de qualquer tipo que seja, macroscópicas, microscópicas, traumas, lesões, agentes agressores de maneira geral, é uma coisa fundamental para a nossa vida, né? Você já imaginou se a gente não tivesse, por exemplo, um sistema de defesa contra uma bactéria, contra um vírus que no momento que nós vivemos aí tem causado tantos problemas, os vírus. Então, assim, reagir contra agressões é uma condição primordial para que nós continuemos a existir como espécie nesse planeta, tá? Independente se é uma agressão macroscópica ou microscópica, se é um problema fisiológico, se é psicológico, né? De maneira geral, nós precisamos reagir àquilo que está nos causando um desequilíbrio e que o nosso corpo está entendendo como uma agressão. Esse conceito é muito importante, vocês vão entender um pouco mais, né, quando eu falo desequilíbrio e agressão, tá? Justamente porque eu falei para vocês que esse entendimento do que é agressão, do que é o fenômeno inflamatório, ele hoje vai muito além do que nós entendíamos há poucos anos atrás. Então, vamos evoluir aí nesse pensamento para a gente ver aqui. Ó. Muito bem. O que mais a gente pode falar, né, dessas lutas? E não pensa só na gente, né? Vamos pensar nos animais também, porque se os animais, se eles existem no planeta Terra, é porque eles também realizam, eles também possuem um mecanismo de defesa. É claro. Olha, se você analisar até uma barata, né? Se ela está vivendo no planeta, um inseto qualquer, ele tem algum mecanismo de defesa. Mesmo que não seja tão complexo quanto os humanos ou mamíferos, né? Mas uma barata, por exemplo, realiza processo inflamatório. Se você pegar um krill, sabe o krill? Aquele camarão que vive na Antártida, nos polos, né, na água supergelada, é um animal pecilotermo que não regula sua temperatura corporal. O krill realiza processo inflamatório, mesmo vivendo em condições extremas, mesmo sendo um animal menos complexo dentro de uma escala evolutiva, tá? Ele realiza processo inflamatório. Por quê? Porque se ele está aqui no planeta ainda como espécie, é porque ele tem mecanismos de defesa, tá? Então, isso é um conceito que vocês precisam entender. E qualquer luta, qualquer trauma, qualquer corte, queimadura, entorse, pancada, alguma outra doença que a gente possa ter, que eu vou falar mais para frente, pode deixar feridas, pode deixar marcas, tá? Na minha última live eu estava falando assim que o nosso corpo ele vive num equilíbrio, né? Se nós estamos saudáveis, o nosso corpo está num equilíbrio ali dentro de alguns limites de normalidade, que nós podemos dizer que estamos em equilíbrio, estamos saudáveis. Quando, de alguma maneira, nós extrapolamos esses limites e entramos num momento de desequilíbrio orgânico, então nós estamos doentes. E isso pode ser causado por várias coisas, né? Muito bem. Então, falando sobre as marcas, né? Toda luta pode deixar feridas, pode deixar marcas, e se essas marcas não forem curadas, se essas feridas não forem curadas, não forem reparadas, elas vão formar cicatrizes. Se elas não forem reparadas, elas podem até mesmo nos matar, tá?
A gente sabe disso. Feridas crônicas, vamos levar aí para, né, para aquelas feridas crônicas infectadas, feridas de difícil tratamento, feridas que podem se abrir no nosso corpo, ou mesmo um trauma que você sofreu, né, uma pancada, etc. Aquilo precisa ser restabelecido, reparado, cicatrizado, e eventualmente podem ficar marcas, né? A vida deixa marcas, isso é muito até filosófico. Estamos vivos, então podemos estar suscetíveis a todas essas coisas. Então, nós podemos acrescentar a essa capacidade de reagir a agressões e de nos defendermos também a capacidade de nos recuperarmos da luta, de nos renovarmos para novas batalhas, continuar vivendo e continuar lutando pela vida. Então, a cicatrização e o processo de reparo tecidual, ele vai ser extremamente benéfico, vai permitir com que nós continuemos vivendo da mesma maneira ou muito próximos daquilo que estávamos antes da batalha, né? Um bom reparo tecidual vai nos deixar quase novinhos em folha. Quando esse reparo não é tão bom, nós temos cicatrizes, certo? E, em alguns casos, o organismo, quando ele não consegue reagir de forma adequada àquela lesão, àquela agressão, então nós podemos ficar, inclusive, com sequelas mais graves, com fibroses, com outros problemas relacionados aí à agressão que nós sofremos. Então, toda luta deixa marcas, mesmo que quase invisíveis, tá certo? Bom, a primeira compreensão aí do processo inflamatório foi relatada oficialmente, que a gente tem dos sinais e sintomas do processo inflamatório, por esse indivíduo aqui chamado Aulus Cornelius Celsus, que viveu de 25 a.C. até o ano 50 depois de Cristo. Ele era colocado como um enciclopedista, uma pessoa que registrava as coisas. Dizem que também atuava como médico, né? Então, a primeira descrição compreensível da inflamação foi encontrada nos escritos de Aulus Celsus. Nesses escritos, Celso introduziu 4 dos principais sinais do processo inflamatório. Hoje nós conhecemos 5, porque Cláudio Galeno, mais à frente, incluiu o 5º sinal. Esses sinais foram denominados sinais cardinais da inflamação. E quais seriam eles? Né? Nós vamos falar já já. Então, por que sinais cardinais da inflamação? Porque são aqueles sinais que nos orientam, que nos indicam que aquele processo que está ocorrendo naquela doença, naquele quadro, é um processo inflamatório. São sinais característicos que devem ocorrer quando existe um processo inflamatório. Muitas vezes a gente pode talvez nem perceber, porque podem estar dentro do nosso corpo, podem não estar muito visíveis, né? Mas normalmente a ciência demonstrou que esses sinais, a maioria das vezes, ocorrem. Por isso são chamados de sinais cardinais da inflamação, tá? O 5º sinal, incluído por Cláudio Galeno, foi a perda de função. Então, nós vamos falar sobre esses sinais. Então, a história da inflamação, ao menos até onde nós sabemos, né, encontramos registros, tem mais de 2.000 anos. E somente nos últimos 200 anos é que nós tivemos, com a evolução do método científico, com a evolução dos equipamentos, microscópios, equipamentos para dosagens, né, ELISA e etc., PCR, né, esses outros, todas essas tecnologias novas, evoluiu-se bastante no estudo da inflamação mais recentemente, né? E só mesmo a partir de cerca de 30 anos para cá, o processo inflamatório foi estudado em nível molecular. Então, ultimamente, a gente tem descoberto muitas coisas interessantes na parte de sinalização celular e molecular no processo inflamatório. E tem se evoluído nessas pesquisas.
Bom, aqui falando dos sinais cardinais, essa representação muito clássica, né? Essas figurinhas, tem várias dessas aí na internet, que representam esses sinais cardinais. Então vamos lá, o calor, né? O aumento da temperatura local, que é uma coisa muito comum. Já viu quando você, por exemplo, torce o pé, faz um entorse de tornozelo, rapidamente aquela área fica quente, né? Além de quente, ela fica o quê? Avermelhada, é o rubor, fica edemaciada, fica inchada, né? O edema, o tumor, a tumoração, o inchaço na região. A dor, né? Então, a dor, a gente tem algumas modalidades de dor. Nós podemos falar sobre a dor em repouso, a dor pulsante, a dor latejante, aquela dor ativa. Como podemos falar também do fenômeno de hiperalgesia, quando você tem uma alta sensibilização dolorosa, né? Então, por exemplo, se você estiver paradinho ali, não está doendo, mas se a gente encostar, a sensibilidade à dor fica bastante aguçada, né? E a gente ainda tem a alodínia, né, onde você vai reduzir o limiar de dor, onde estímulos que normalmente não eram dolorosos passam a ser dolorosos. Então, a gente teria aí três coisas interessantes com respeito à dor, né? A alodínia, a hiperalgesia e a dor propriamente dita, todas estão aí, podem estar presentes dentro de uma situação de inflamação. E, por último, a perda de função. A gente costuma dizer que quando a inflamação não é bem resolvida, ela pode evoluir para processos como a fibrose, os granulomas, e ocorrer, normalmente vai ocorrer o quê? Uma substituição do tecido normal por um tecido fibroso afuncional ou por um encapsulamento, por exemplo, de uma partícula inerte ou de um parasito, alguma coisa assim, formando granulomas também. O fato é que aquele tecido normal, funcional, ele acaba sendo substituído ou por um tecido fibrótico ou por um granuloma. Isso quando a inflamação não é resolvida, quando o estímulo lesivo não pode ser retirado ou finalizado, tá certo? Então, esses são os 5 sinais cardinais do processo inflamatório, admitindo aí algumas variações em torno deles. Muito bem. Então, nós podemos e entendemos hoje o processo inflamatório como uma reação de defesa do organismo. E ela é caracterizada, né, pela geração de mediadores inflamatórios, por migração celular, as células de defesa do organismo, os leucócitos, né, movimento de fluidos, edema inflamatório, alteração de permeabilidade vascular. Então, tem uma série de fenômenos que ocorrem dentro ou no curso do processo inflamatório, que, vou repetir, nós entendemos como uma reação de defesa. Algumas vezes, essa reação de defesa ela vai se amplificar, ela pode, né, aumentar de intensidade, de evoluir no tempo, e o corpo pode não dar conta de resolver esse processo que foi iniciado por algum motivo, por algum estímulo, tá? Então, nós temos fases do processo inflamatório, uma fase de iniciação, uma fase de amplificação do processo e uma fase de resolução ou inibição. Se a resolução ou a inibição não acontecem, essa inflamação vai se tornar crônica, tá? Vamos falar mais disso adiante. Mas o que eu queria colocar, quando eu falo de resolução ou inibição, é que hoje nós temos pleno entendimento e convicção de que resolver o processo inflamatório não é a mesma coisa do que inibir o processo inflamatório. Quando você inibe um processo, você há de ter algum prejuízo de alguma maneira, tá? Quando a resolução é fisiológica, natural e perfeita, nós tendemos a ter uma situação de funcionamento orgânico muito semelhante ao que havia antes da agressão. Então é preciso que isso seja bem entendido.
Resolver o processo inflamatório é diferente de inibir o processo inflamatório, tá? Muito bem, nós podemos ter uma série de estímulos para uma resposta inflamatória, como, por exemplo, um trauma mecânico, uma pancada. Nós estamos vendo aí nessa figura, né? Uma fratura, uma pancada aí num jogo de futebol. É um estímulo bastante importante. Temos aqui outras figurinhas, né? Esse gifzinho animado, uma martelada, uma mordida de cachorro, todos traumas mecânicos, né? Esses traumas mecânicos são agressões à nossa integridade física e vão levar a uma resposta do nosso corpo contra essas agressões. Temos ainda coisas muito comuns, essa imagem aí mostra um entorse de tornozelo, comum nas atividades esportivas e também no nosso dia a dia, né? Quem nunca pisou num buraco e torceu o pé, foi descer o meio-fio, né? Escorregou, teve um entorse de tornozelo, de joelho, foi jogar um voleibol, a bola bateu, você deu uma torção no dedo, né? Então, assim, são coisas que acontecem tanto no nosso dia a dia quanto na atividade esportiva e a qualquer momento. Então, nós estamos sujeitos a essas agressões a qualquer momento. Vamos ver mais coisa. Olha aí, ó. Após o choque, né, o jogador aí fez uma torção no joelho. A gente pode ver nessa figura. Essa figura é muito emblemática, né, essa imagem, essa foto. Então, uma torção, nesse caso aí não foi uma fratura, mas provavelmente houve rompimentos múltiplos aí, ligamentares, tendíneos, etc. Tá? Um trauma grave, né? Um trauma provavelmente muito doloroso. Quem já teve uma torção de joelho, quem já teve um rompimento de um ligamento cruzado, coisas assim, sabe que dói, né? E depois a gente vai ter que fazer um processo, um tratamento, uma reabilitação, às vezes uma cirurgia de correção. Então, são agressões mecânicas. Os estiramentos musculares, muito comuns, temos aí nessa foto aí do atleta também, né? Na hora que aquele estiramento que normalmente acontece quando o músculo ele está produzindo uma força no sentido do alongamento do músculo. E aí ocorre aquele estiramento. Isso dói para burro, tá? Uma lesão traumática muito comum também na atividade esportiva. Vamos em frente. Vamos ver outras coisas mais comuns também. Olha aí, ó. Picadas de insetos, dores de dente, queimaduras. Tudo isso são agressões ao nosso corpo. Fraturas, como eu já falei, né? E nós tivemos o estímulo lesivo e, em consequência desse estímulo, em resposta a esse estímulo, o nosso corpo vai reagir de alguma maneira. Isso aí vai ser, então, essa resposta é uma resposta inflamatória. É importante diferenciar a infecção de inflamação, né? Você pode muito bem ter uma inflamação sem nenhuma infecção, sem nenhuma contaminação bacteriana ou viral. Se você tiver um entorse, um trauma mecânico, por exemplo, você não tem uma infecção, mas vai ter um processo inflamatório, tá? Agora, se você tem uma infecção, imagina assim, você teve um corte, esse corte foi contaminado por bactérias do meio externo, houve uma infecção, e essa infecção, junto com o corte, vão levar a um processo inflamatório importante também. Eu que sou professor, por exemplo, se eu ficar dando aula muito tempo, horas e horas, falando alto e tudo, no outro dia ou mais tarde, a minha garganta pode estar doendo. Pode até ficar um pouco edemaciada, por quê? Porque o próprio movimento do ar, né, na minha garganta, que eu estou falando, estou forçando, podem levar a microlesões que vão gerar um processo inflamatório. Eu vou ter dor na garganta, eu vou ter edema, ela pode ficar inchada, o que não obrigatoriamente vai levar a uma infecção. É claro que a cavidade oral é uma cavidade muito contaminada,
Então, pode ocorrer uma infecção oportunista dessas microlesões e eu ter uma inflamação junto com uma infecção de garganta. Pode ocorrer, tá? Mas não necessariamente. Então, eu posso ter inflamação sem infecção. Mas, normalmente, toda infecção, como é uma agressão, deve levar a uma resposta do organismo, seja ela local ou até mesmo sistêmica. Deu para entender? Muito bem. Eu tenho outros problemas vasculares, pé diabético, né, úlceras venosas. Tudo isso são problemas do nosso organismo e que nós teremos processo inflamatório, né, nessas situações. Tá? Fraturas, cirurgias. Né? Quando você faz uma cirurgia, você faz um corte, você manipula, vai ter inflamação, vai ter inflamação. Se Deus quiser, não vai ter infecção. Mas também pode infeccionar, né? A gente tem infecção que é adquirida no pós-cirúrgico, no hospitalar, infecção, você abriu o corpo, né? Você fez um corte, então é um trauma mecânico. Então você vai ter uma resposta inflamatória. Tomara que não infecciosa, mas pode ocorrer infecção oportunista. As fraturas ósseas, fraturas dentárias, tudo isso é agressão, tudo isso pode gerar processo inflamatório, outras doenças orais, né, outras contaminações endodônticas, periodontite, a doença periodontal na gengiva, nas raízes do dente, numa série de... Né, essa não é exatamente a minha área, mas tudo isso vai ser acompanhado de uma resposta inflamatória. Tudo isso vai fazer parte, né? E o que mais? Tem mais coisa? Nossa, professor, mas você já falou tanto. O que mais nós temos na inflamação? Então, essa é uma pergunta que nós vamos responder na próxima aula. Tá certo? Acompanhem e vejam o próximo vídeo. Nosso vídeo sobre processo inflamatório, uma nova visão sobre um antigo processo. Acompanhe esse aí, tem o meu e-mail, o meu Instagram e o meu canal do YouTube. Então, vamos continuar fazendo o nosso movimento Ciência na Rede. Né? Então, dá um like, manda para um amigo e nós vamos trazer muita informação importante para você que é profissional clínico, né, de todas as áreas, profissional médico, biomédico, farmacêutico, dentista, esteticista, fisioterapeuta, veterinário, vou esquecer gente aqui, mas é tudo para vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito bem. Então, eu vou agora encerrar essa nossa aula.